Descubra como ter superpoderes através da mágica e muito mais, depois da vinheta. Fala, bruxas! Eu sou o ilusionista Hideo, especialista em mágica de proximidade, aquela mágica bem de pertinho, sabe que às vezes até acontece na sua mão? É essa mesmo. Né? Já fiz mais de 1000 shows aí, faço mágica já, na verdade há 10 anos. E entre esses 1000 shows que eu fiz, já fiz vários shows para artistas. Né? Ana Hickman, Neymar, Thiago Leifert, Latino e muitos outros aí. E até por conta disso eu fiquei conhecido como o mágico das celebridades. E hoje eu tô aqui com vocês com o Márcio Gata. Conta um pouquinho aí, quem é você? Conta pra galera aí. Olá, Hideo, tudo bem? Bom, eu certo? sou o Márcio Gata e eu hoje ajudo pais e mães a se tornarem os verdadeiros heróis dos seus filhos, acendendo a chama da coragem, uma chama como essa, para que eles mudem as suas vidas. Olha, eu tava conversando com ele no off aqui, né? Eu achei muito interessante esse negócio do pai, até porque num outro vídeo que eu, né, pode deixar aqui, né, em algum lugar, aqui, eu falei sobre isso, do meu pai me incentivar a ser mágico. Eu tava falando lá pra Alessandra que quando eu fui contar pra minha mãe, eu tinha acabado de largar a faculdade de Direito, né? Quando eu não vou fazer isso. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, minha mãe, uma japonesinha de 1,60, olhou pra mim com aquele olhar de tipo, vou te matar, moleque. Como assim? Como assim? Eu ia largar Direito pra fazer mágica. E o meu pai, que eu achei que ia ficar muito bravo, foi ao contrário. Ele olhou pra mim e falou, tá, é isso que você quer mesmo? Como eu posso te ajudar? Ele fez exatamente essa pergunta. E até hoje os dois, obviamente, minha mãe, ela provavelmente fez isso para me proteger, né? Então não sei se você deve escutar bastante isso dos pais aí, né? Para proteger, mas hoje ela super me apoia, me ajuda em várias coisas que eu faço, principalmente na profissão que eu resolvi seguir, que é a mágica. Mas me conta. E essa história, Hideo, ela resume bem o sentido da palavra coragem. A maioria das pessoas acredita que coragem é você não ter medo, né? Você ser ousado, você ser destemido. A etimologia da palavra coragem vem de cor, de coração, e agem, de agir. Agir com o coração. Então, quando você tomou essa decisão de falar, pai, mãe, eu não quero fazer direito e quero fazer mágica, você foi corajoso, você agiu com o seu coração. E o que menos temos hoje, nesse mundo hoje, são o quê? Pessoas que agem com o seu coração. Elas agem de acordo com as aparências, com os estigmas antigos, o que eu chamo de regras estúpidas, enfim, regras que já ficaram obsoletas, mas continuam aprisionando novas crianças. O que pra você, assim, na cabeça, de cara, assim, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, que inibe mais, assim, a criança ir, assim, seguir, assim, sabe? Qual que é o que vem, assim? É o medo de perder o amor dos pais. Porque tudo se resume sempre a amor, né? Tudo é por amor. E aí o que acontece? Se o meu pai e minha mãe não são contrários ao que eu quero fazer, eu posso correr o risco deles não me amarem mais. Então eu aceito o que eles estão dizendo para mim. Só que não necessariamente o que eles estão pensando para você, como você disse, né, no caso da sua mãe. Sua mãe queria te proteger, claro, ela não queria o seu mal. Mas essa proteção, muitas vezes, faz com que tudo que ela imagina de mundo, ela transfira para você. E aí inibe exatamente essa coragem, faz com que você não haja de acordo com o que você quer. E aí essa conta chega em um momento, provavelmente lá aos 30, 40 anos, uma pessoa infeliz, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste. E aí, o que eu sempre digo, o grande perigo aí é esse adulto provavelmente se torna pai ou mãe e ele acaba ensinando isso para os filhos. Para mim é a grande epidemia que a gente tem no mundo. E para quebrar esse ciclo, né, a gente tem pessoas como você aí para ajudar. Sim, não é verdade? Acho que o grande desafio que nós temos é fazer com que as pessoas entendam que elas podem sim ser o que elas desejam. Só que para isso você tem que muitas vezes o quê? Desconstruir uma pessoa que você se tornou, mas não por opção, muitas vezes, mas porque o ambiente te moldou assim. Que loucura, que loucura. A gente até tá falando no outro vídeo, né, sobre
o formar, né? A gente vai, passa no colegial, então a gente se forma, a gente entra numa forma, né? A gente vai na faculdade, fica 3, 4, 5, 10 anos na faculdade, a gente vai lá e se forma, a gente fica dentro de uma forma. E isso tem muito a ver com uma mentalidade que ela é obsoleta, principalmente hoje, onde nós fomos criados para que a gente encontre felicidade depois do sucesso. Quer dizer, a gente precisa realizar alguma coisa primeiro para depois ser feliz. Então, um exemplo da escola. Você estuda um ano, então a felicidade prometida é o seguinte: quando você termina aquele ano, sei lá, o primeiro ano, você vai ser feliz porque você vai passar para o segundo ano. Só que aí, quando você chega nessa fase, então agora eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer agora o segundo ano para ser feliz. E aí depois isso é a faculdade. Olha, você vai ser feliz quando entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade. Agora, quando você conseguir um emprego, sempre joga para frente. Sempre, ou seja, nós não estamos acostumados a sermos felizes no presente. Ou seja, construir a felicidade no presente para aí sim ter sucesso. E a gente está vivendo ao contrário, ou seja, o tempo todo a gente constrói sucesso, seja o que ele for para você, para ter felicidade. Só que eu sempre digo, Hideo, que uma pessoa doente, ela produz mais ou produz menos? Uma pessoa saudável? Mais. Ou seja, uma pessoa feliz vai produzir muito mais do que uma pessoa infeliz. Ou seja, o sucesso realmente virá, seja ele dinheiro, seja ele aplausos do mundo, virá a partir do momento que você estiver feliz no presente, no aqui e agora. Putz, que legal. Sabe que eu fui fazer até pegando esse gancho, fui fazer um curso de palhaço. E assim, pra mim não tem nada mais presente do que o palhaço. Por quê? Porque ele replica praticamente o que é a criança. E uma coisa que eu estava escutando, não lembro se era podcast, filme, e ele falou uma coisa muito legal, que a criança, ela não tem noção de tempo. Ela não sabe o que é ontem, não sabe o que é amanhã, ela não sabe o que é daqui a pouco, ela sabe o que é o agora. E ela vive aquele momento como o último momento da vida. É muito louco isso, né? E quando eu faço mágica, eu tento sempre fazer a mágica para trazer a pessoa para esse momento. Então, uma coisa que eu percebi que quando eu faço mágica, as pessoas elas de fato vêm pro presente. Isso foi uma coisa que me encantou na mágica. E eu acho que um barato da mágica, principalmente para criança, é o quê? É a imprevisibilidade. Quer dizer, você não sabe, né, o que vai acontecer. Quando você abriu aqui o vídeo, você tinha fogo na carteira, tomei um susto. E hoje, cada vez mais, os pais, eles tentam dar um roteiro de vida para esses filhos. Então, as coisas ficam muito previsíveis. E isso, a criança, o ser humano vai perdendo a essência de ela mesma descobrir. Se você pensar, toda criança, ela é uma exploradora, ela nasce exploradora. E corajosa, né? Corajosa. Corajosa. Só que ela vai sendo formada e aí ela esquece simplesmente de ser corajosa, de agir com o coração. Ela vai aceitando. Isso a torna feliz na fase adulta. Sabe que eu gosto muito desse assunto, até que eu escuto muito Murilo Gun. Ele fala muita coisa sobre coragem, essas coisas. E um dia eu tava me pegando, escutando o podcast dele, eu terminei de escutar, fui pra casa, e ele comentou um negócio que eu achei muito legal, que é sobre a gente molda a criança, exatamente o que você falou, só que naquele momento que, por exemplo, a criança tá aqui e ela sobe no sofá. Aí você já pega e já... sai daí, moleque! Mas por quê, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente, como adulto, sabe que ele pode cair e se machucar. A criança não sabe. E ela tem que ter essa vontade de explorar e essa coragem de fazer. E beleza, tudo bem, ela vai cair, vai machucar e ela vai entender que machucou. Mas a gente não pode limitar ela de ela não fazer, né? Exatamente. Aí eu me peguei, eu tava exatamente assim, tava em casa, minha filha subiu no sofá. Eu fui falar e... se conteve. Eu falei, deixa. Isso, Hideo, começa logo no nascimento da criança. A minha esposa, a Joana Cristino, ela trabalha com a pedagogia a favor da criança. E uma das bandeiras do que ela defende é o brincar livre desde o bebê.
E se você pensar, o que acontece? Desde quando o bebê nasce, nós estamos acostumados a sempre colocar o bebê aonde nós queremos que ele esteja. Então, a gente coloca... Tem o controle, né? Tem o controle. Vamos colocar ele sentado, vamos colocar ele brincando aqui. E aí, isso vai sendo replicado pela escola, pela família, ou seja, a criança não brinca livremente. Ela sempre é o quê? Estimulada a alguma coisa. E aí ela vai perder exatamente a curiosidade, ela perde a criatividade, ela perde a impetuosidade de descobrir a vida como é. E aí isso tem um reflexo lá na frente, porque se torna um adulto inseguro, se torna um adulto medroso, um adulto conformado com uma vida que não faz sentido para ela. Sim, faz todo sentido. Que loucura. E o mais louco, né, vindo dessa linha que você veio trazendo, a gente vai entrando em padrões, vai se formando e tal, e quando a gente entra numa empresa, o que eles pedem primeiro é ser criativo. Mas aí esse adulto não aprendeu não assim. Aprendeu, ele não tem esse repertório. Criativo, o que é isso? Não consegue. E aí existe uma insatisfação, existe uma infelicidade, e aí não à toa que a gente tem aí entre 35 e 45 anos o período de transição de carreira, porque é um momento que a pessoa já não aguenta mais aquele peso. E geralmente quando dá um estalo, até trazendo para aquela questão que a gente começou o vídeo do pai, né? Do pai não, de você ser do superpoder e tal, e eu acredito que quando o pai ele entra em jogo, ele tem essa questão do super-herói e tal, quando a pessoa vira pai muda o mindset, eu acho, não sei, para mim pelo menos quando eu virei pai, mudou totalmente o meu mindset. E aí eu vi que eu tinha que ser um modelo para aquela criança que veio, né? E não só com a mágica, mas em tudo, né, para tentar ser um super-herói. E me fala um pouco disso, assim, eu sei que você trabalha bastante, mas antes de falar disso, né, fazer uma mágica. Opa! Né? Fazer uma mágica. Aliás, é um canal de mágica, não é verdade? Aliás, é um canal... Vê se tem alguma coisa aqui, vê se elástico, né? Vê se tem alguma coisa nesse aqui, vê se é diferente, tem algum botão, alguma passagem secreta. Não tem passagem secreta. Infelizmente. Seria muito legal. Chega mais pertinho aqui. Tá enquadrado aqui? Tá enquadrado? Deixa eu vou colocar aqui assim, ó. Certo? De uma maneira que não tem como escapar, não tem como sair os elásticos sem eu tirar um dos dedos, perfeito? Ok. A gente vem pra cá. Não tem como sair. Pro meio também não, pro outro lado também não. Mas olha só, se a gente faz mais ou menos assim, ó. Uau! Loucura, né? Loucura! Gostou? Pode analisar. O pessoal desconfia do elástico. O pessoal acha, olha que louco, tem gente que vem estica o elástico e fala, não, tem algum, como é que fala? Uma passagem secreta. Um imã, mas olha só, é legal que você encosta assim, ó, 1, 2, 3 e ele entra um no outro. Ele sai. Realmente é mágico. Loucura, hein? Exatamente. E é isso que encanta, né, cara? Eu acho que a criança, ela é um super... Por isso que os mágicos encantam tantas crianças. Porque é imprevisível, é criativo, nunca é a mesma coisa. E aí ela se identifica. Por isso que o mágico, de uma certa maneira, é um herói, né, para a criança. E os pais, eu falo sobre isso, né? Os pais e mães, eles voltarem e serem os heróis dos seus filhos. Porque os filhos hoje, muitas vezes, eles têm os seus heróis, todos nós temos, mas heróis com valores que não são os dele, né? E nada melhor que você talvez ter como seu herói, como a sua heroína, o seu pai, a sua mãe, né? E para a realização desse pai, dessa mãe, vai ser incrível ela ser o herói ou heroína do seu filho. Maravilha. E só, não sei se vai quebrar muito padrão, mas o que torna uma pessoa herói para outra pessoa? Você tem essa... Eu acho que assim, eu acredito muito que o que torna, por exemplo, um pai ou uma mãe o herói ou heroína do seu filho é ele estando feliz, porque a felicidade dele vai servir de inspiração. Se eu, pai, estou infeliz, eu estou ensinando para o meu filho que infelicidade é normal, que a infelicidade faz parte. E eu, como filho, eu estou aprendendo pelo exemplo. Sim. Então, se esse exemplo que eu tenho em casa não é de felicidade,
é isso que eu vou entender que é a vida. A vida não é feliz. Não é feliz. Que loucura, né? Sabe que eu tava vendo um vídeo daquele, eu não vou lembrar do nome, mas é aquele do papai... É pop? Sim, sim. Mas ele falou um negócio muito legal, ele falou assim, o cara vai, né, tá lá, vai trabalhar, e o filho vai, não vai trabalhar não, pai. E o pai pega e fala assim, podem trabalhar, senão eu não coloco comida na mesa. Aí você passa e ingere, você imputa uma informação na cabeça do filho, é horrível. Que o cara não gosta de trabalhar, que o trabalho não é legal, ele é infeliz lá. E ele falou, pô, cara, não faz isso, sabe? Chega pro filho e fala, meu, o papai vai trabalhar. Mas por que você precisa trabalhar? Porque só o papai consegue fazer o que ele pode fazer para ajudar as pessoas e tal. Ele constrói uma... Depois eu coloco na descrição o vídeo porque é muito bom. E ele constrói toda essa questão de colocar a imagem do pai exatamente como herói. Né? E ele tem aquele superpoder que só ele pode fazer. E assim por diante. E irradia, né? Irradia a felicidade. Por isso que os pais e as mães, eles precisam entender que para se tornar o herói ou heroína do seu filho, é preciso desconstruir. Porque existem muitas coisas que eles mesmos carregam que não são deles. Então eles precisam construir um papel, um personagem e tirar muitas coisas que não são deles. Então assim, conceitos que já não fazem sentido. Por exemplo, os meninos são criados com muito mais incentivo à coragem, né? O menino você vê normalmente pode pular, pode se arriscar. A menina não. Eu sou pai de 2 meninas e as meninas são criadas no estigma da princesa. A princesa que tem que ser comportada, a princesa que tem que ser bem educada, né? Se ela não é tão comportada, ela está fora do padrão. E isso vai causando o quê? Um abalo na autoestima dessa menina. Sim. Porque ela não quer, e uma pressão muito grande, ela não quer ser fora do padrão, porque ela tem medo do que mamãe e papai não a amem depois. Então, isso vai gerando uma carga excessiva de responsabilidade nessa menina. Então, quando a gente fala para tornar o pai ou a mãe herói ou heroína, você tem que desconstruir. Se você não estiver disposto a desconstruir, esquece, porque senão você vai construir um puxadinho bem mal acabado. Que vai dar ruim. Que vai dar ruim. Sabe que eu tava vendo uns stories de um amigo meu, esse negócio de menino e menina, né? É um negócio que é um padrão que ainda existe, né? Obviamente que já está mudando. E eu vi uns stories que ele estava lá nos Estados Unidos, ele passou e fez assim, quando ele passou, eram 4 portas para banheiro e não tinha menino e menina, estava escrito human. Sim. Né? E ele não tem diferenciação de menino e menina. Acho que menino e menina tem que fazer as mesmas coisas, podem brincar, podem não brincar, fica à vontade, na verdade tem que fazer o que quiser e brincar do seu jeito e assim por diante. Uma pergunta, você acha que a mágica, agora desafio me colocar no fogo aqui, né? Você acha que a mágica de alguma maneira pode ajudar de repente esses pais ou essas pessoas que querem se tornar heróis, de repente, obviamente que a mágica em si ela não é um superpoder no sentido de místico, né? Mas ela tem o poder de transformar as pessoas, o clima, todo aquele estado emocional. Mas você acha que a mágica ela tem o poder de repente mexer, né, nesse vínculo do herói e dessa... Sem dúvida, porque o mágico, a mágica, ela começa por admiração. Né? Então, quando você fez aqui a mágica com elástico, eu me admirei com a tua habilidade, com o teu conhecimento de criar essa mágica aqui para mim e para quem está assistindo a gente. Então, sem dúvida nenhuma, a mágica vai ajudar nessa aproximação do pai ou da mãe se tornar um herói ou uma heroína do seu filho. Agora, o que é, acho que para mim, primordial da mágica é fazer com que as pessoas acreditem que é possível, que é possível pegar 2 elásticos, juntá-los ou separá-los num sopro. E voltar a acreditar desde uma coisa, vou chamar de simples porque eu não sei fazer, então não é simples. Não, até te cortando um pouquinho, sabe por quê? Porque eu perguntei isso também, né? Obviamente que o tema é lindo e eu adoro conversar sobre, porque eu quero ensinar a mágica pra galera e você vai aprender comigo agora. Mas antes de ensinar, já comenta aí, eu já cortei o negócio. Se inscreve no canal para receber tudo de primeira mão, que eu já tinha esquecido lá atrás. Então se inscreve agora, ativa o sininho,
né? Para não esquecer e fazer o negócio certo, né? Sim. Então eu quero ensinar a mágica para vocês, para linkar com o assunto que a gente está falando aqui. Não, toca a pau, vamos lá. E aí faz com que a criança, o próprio pai, a mãe, comecem de novo a acreditar que o mundo não é só a guerra que a gente foi acostumado a acreditar. Tem muita gente boa, que existem coisas, tem os seus problemas? Óbvio que tem. Mas se você começa a passar para o seu filho, para sua filha, que o mundo é uma guerra, vai ser uma guerra mesmo. Ele vai entender. Você cria o seu mundo. Você cria a sua realidade a partir da sua mente. Verdade. Que loucura, né? Eu fico, é que você vai falando, eu já fico pensando em várias coisas da minha infância, do que eu faço com a minha filha. Será que eu estou fazendo algum padrão? Não estou, se eu estou conseguindo desconstruir. Não tem como. Eu tenho uma frase que eu falo muito nos meus conteúdos, nas minhas palestras, que é o seguinte: os nossos pais ferraram a nossa vida, assim como nós ferramos a vida dos nossos filhos. É inevitável, é inevitável. Agora, o que você pode é controlar isso. Você ter consciência de, puxa, acho que aqui eu exagerei, então vamos lá, vamos consertar isso. O problema é quando você não tem esse nível de consciência e aí vira automático. Aí quando vê, existe um distanciamento na relação, existe uma falta de confiança na relação pai e filho. Eu vejo muito isso. E essa criança que vai se tornar um adulto, ela também vai ficar desconfiada, desconectada, vivendo na sua bolha. Você falou isso daí, eu lembrei que eu tenho vários amigos que eles não têm a relação, por exemplo, eu comparo com a minha, né, obviamente, que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, que é uma relação que eu acredito que é muito boa, mas eu vejo, por exemplo, que eles preferem muito mais estarem com os amigos do que ir lá dar um abraço no pai ou na mãe. E isso me dói, né, porque eu sou um cara que eu gosto muito do meu pai e da minha mãe, obviamente, gosto de ir lá estar com eles, faço sempre possível para estar com eles e me dói. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora, falando, né, é essa questão do pai se exaltar com a criança, por exemplo, né? Ele quebra essa questão do herói ou não? Porque eu fiquei pensando o que aconteceu, né? Um dia, quem nunca gritou com o filho, né? Não sei, você já gritou ou não? Cara, muito pouquinho. Já se exaltou assim? Já, mas eu tento me controlar ao máximo. Mas isso não quer dizer que eu seja um pai perfeito, não. Acho que nem existe perfeição, né? A gente nem sabe o que é perfeição, mas eu digo, uma vez eu tava assim, exaltado, aí eu fui, gritei com a minha, assim, foi essa vez, eu fiquei muito mal mas depois, e depois eu fiquei pensando nesse negócio, nossa, qual que é a imagem que eu vou passar pra minha filha, que loucura e tal, e eu fiquei com essa briga interna pensando, será que o problema tá o que ela fez, o que ela tá fazendo, ou o que aconteceu, ou tá dentro de mim? Sim. Porque você tem que ser o pai, você tem que ser o pai na hora que tem que ser o pai, a mãe, quer dizer, se você tem que falar uma palavra mais forte, mais dura, você tem que falar. Claro que entendendo a maturidade dessa criança, né? Não adianta você ter uma conversa filosófica com uma criança de 4 anos. Que eu fiquei pensando na que a gente veio no papo do pai ser herói, da mãe ser heroína e tal. O que acontece na cabeça da criança quando vem aquele herói? Se exalta, briga. Qual é o herói que te conecta mais hoje? É o herói perfeito como o Superman? Ou o herói que não é tão perfeito como o Wolverine, por exemplo? É o que conecta mais? Pra mim é o Wolverine. É o Wolverine? Por quê? Porque agora não sei se... Qual que é? Responde aqui, ó. Eu quero saber você. Responde aqui. Eu acredito também que seja o Wolverine. Por quê? Porque ele tem as suas falhas. E quando a gente fala de coragem, é agir com o coração. E quando você age com o coração, nem sempre você vai ser 100% certinho. E é bom que não seja 100% certinho, para que o seu filho ou sua filha entenda que, olha, a falha faz parte. Dia desses, pra você ter uma ideia, você já derrubou, acho que nem mágica resolve isso, você já derrubou 1 litro de azeite na sua cozinha? Eu já fiz isso. E eu fiquei pé da vida. E eu, assim, me exaltei, minhas filhas me viram exaltadas, e é difícil eu ficar exaltado, mas eu fiquei, assim, fiquei muito irritado. E depois, o meu nível de consciência foi, depois que eu me acalmei, foi pedir desculpas para elas. Então, assim, acho que quando você comete
algo humano, porque às vezes você não consegue controlar isso, mas o ideal é, puxa, eu acho que eu não agi legal, não foi uma coisa bacana, né, delas verem a minha reação, virem o que eu falei, então eu fui lá e pedi desculpas. Acredito que tenha ficado tudo bem. Creio eu que não tenha ficado nenhum trauma com isso. Mas não derrubem azeite na cozinha, porque a pior coisa para limpar, olha, nem mágica resolve, nem o Rideu vai resolver. Vai ser milagre mesmo, milagre mesmo. Gente, assim, o papo tá legal, o papo tá muito bom. Mas assim, para você se aprofundar mais isso que a gente tá falando aí, né, segue o Ogata ali no Instagram, tá em todas as redes sociais. Sim, mas segue principalmente no Instagram, @ogata76, vai estar aqui na descrição, que você vai ter vários conteúdos lá bem legais. Com certeza. E como eu te prometi, quase esqueci, eu vou te ensinar uma mágica. Então assim, para mostrar, para ter até um reflexo aqui, um espelho de vocês, eu vou ensinar pro Ogata, ele vai fazer comigo, né? Se você não entender alguma coisa, você me corta e fala assim, eu não entendi isso, para poder explicar melhor aqui para o pessoal não ficar Mas com é dúvida. possível que eu aprenda? Claro, e aí depois você faz para suas filhas e eu quero saber o que elas acharam. Beleza. Vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, a mágica é essa, tá bom? Antes de ensinar eu vou fazer, obviamente, aqui ó. Legal, né? Legal. O que é legal do elástico? O elástico parece que o cara que inventou o elástico ele era mágico, porque elástico foi feito para mágico, não é possível. Vamos lá, ó. Seguinte, ó, essa daqui, você segura assim, certo? Vamos lá, o dedão pega lá o de baixo, aqui dá por cima, por aqui. Tá certo. Certo? Certo. Tá certo. Aí, esse elástico de baixo aqui, ó, você vai pegar com o dedinho. Isso, olha lá. Tá? Muito bem. Isso é a mágica. Quando eu venho aqui e falo assim, né, eu não pego o elástico, obviamente, eu solto o dedão. Solta o dedão, solta o dedão. Isso. Aí vai pra baixo. Quando eu quiser que volte, eu solto o dedinho e ele volta. A cara de quem tá filmando ali é a melhor, porque ele duvidou que dava pra ensinar essa mágica. E o pior, acho que ele duvidou que eu iria aprender. É, exatamente. Ó, então assim, pra ficar melhor agora, tentar deixar sempre esses 4 dedos dentro do elástico. Por quê? Quando ele volta aqui pra cá, ele tem que voltar mais ou menos no mesmo formato que ele iniciou. Então, ó, dedão pra lá, pega o elástico de baixo, isso, pega esse aqui, no dedinho, perfeito. E aí nessa posição, vai pegar aqui, soltou, aí quando você vai soprar, solta o dedinho, ralar, já virou um mágico. Gostou da mágica? Muito. Vai fazer? Vou fazer, eu vou. Treina lá com as crianças, né? Lorena e Joana, esperem aí, vou fazer a mágica com vocês, hein? É isso aí, gente. Nos vemos no próximo vídeo.